Resolução gratuita e comentada das questões de física do vestibular da Unesp, ano 2017, parte 1. No final, se você achar que foi útil ou gostou, comente e inscreva-se. O fisicavestibular.com.br agradece. O esquema representa um calorímetro utilizado para a determinação do calor energético dos alimentos. A tabela nutricional de determinado tipo de azeite de oliva, traz a seguinte informação: uma porção de 13 ml, uma colher de sopa, equivale a 108 cal. Veja bem, isso é importante, hein? Uma porção de 13 ml de azeite de oliva, que é uma colher de sopa, equivale a 180 cacau. Considere que o calor específico da água seja 1 cacau por quilograma menos 1 grau Celsius menos 1, e que todo o calor liberado na combustão do azeite seja transferido para a água. Então, toda a quantidade de calor que o azeite libera vai para a água. Ao serem queimados 2,6 ml desse azeite, então foram queimados 2,6 ml desse azeite em um calorímetro que contém 500 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e a pressão constante, a temperatura da água lida no termômetro deverá atingir a marca de, e aqui estão as alternativas. Resolução. Primeiro nós vamos calcular a quantidade de calor que, liberada por essa porção de 2,6 ml do azeite, sendo fornecido pelo enunciado que uma porção de 3 ml, que é uma colher de sopa, desse azeite, equivale a 108 cacau. Então a gente vai descobrir quanto que essa porção de 2,6 ml vai liberar. Fazendo como? Utilizando uma regra de 3. Então 108 cacau equivale a 13 ml, foi fornecido. Então 12,6 ml a gente vai descobrir que é cacau. Regra de 3, multiplicando em cruz, 13 que é 108 vezes 2,6. Então Q vai ser 80,8 dividido por 13, que é igual a 21,6 cacau. O que nós achamos? A quantidade de calor liberada pela porção de 2,6 ml de azeite fornecido. Essa quantidade de calor, 21,6 cacau, que a gente acabou de achar, que é liberada pela porção de 2,6 ml de azeite, é totalmente absorvida pela massa de água de meio quilograma que está lá no interior do calorímetro. E essa água tem calor específico 1 cacau por quilograma grau Celsius, ou 1 cacau por quilograma menos 1 grau Celsius menos 1, e a sua temperatura variando de 20 até T. E o problema está pedindo a T. Então, a temperatura final T. Cálculo da temperatura T pedida, aplicando a equação fundamental da calorimetria, que é igual a MC, que multiplica T menos T0. A quantidade de calor é 21,6. A massa de água é meio. Calor específico é 1. T menos 20. 21,6. Joga o meio multiplicando, vai ficar meio T menos 10. Então o T vai ser 31,6 dividido por meio. Então a temperatura pedida é 63,2 graus Celsius. E a alternativa correta é a alternativa D. Segunda questão da Unesp São Paulo, ano 2017. Em um edifício em construção, João lança para José um objeto amarrado a uma corda inextensível, tá? Que não se estica, e de massa desprezível presa no ponto A da parede. Então aqui está o objeto, aqui está o ponto A. O objeto é lançado perpendicularmente à parede, essa é a parede, ele está perpendicularmente à parede, e percorre suspenso no ar um arco de circunferência de diâmetro igual, 15 metros, contido em um plano horizontal em um movimento uniforme. Então, esse objeto ele está em movimento circular uniforme. O ponto O está sobre a mesma reta vertical que passa pelo ponto C. Então, O e C estão na vertical, tá vendo?
aqui na parede do prédio, que é o ponto médio do segmento que une João ao José. Então, do João até o ponto C, a distância do João até o C é a mesma que do José até o C. O ângulo θ formado entre a corda e o segmento de reta OC é constante. Então, esse ângulo θ aqui, durante todo o tempo que esse objeto está fazendo esse movimento circular aqui, tá? Esse ângulo θ é sempre o mesmo. Considerando seno θ 0,6 e cosseno θ 0,8 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, ele quer a velocidade angular do objeto. Velocidade angular do objeto em seu movimento de João até José. E aqui estão alternativas: 1 radiano por segundo, 1,5 radiano por segundo, 2,5 radiano por segundo, 2 radianos por segundo, 3 radianos por segundo. As forças que agem sobre o objeto durante o movimento circular dele, do João até o José, são seu peso P em qualquer ponto que ele tiver, hein? Desde que ele partiu do João até chegar ao José. Peso P vertical e para baixo, e a força de tração T na corda, que é essa daqui, tá? Em qualquer posição que ele tiver. Então, são essas duas forças que agem sobre ele. Então, o que nós vamos fazer? Agora você imagina, hein? Nós vamos girar o edifício de 90 graus para a esquerda. Quando eu giro, aqui está a parede do edifício, tá vendo? Então, aqui está o objeto. Quando ele já girou 90 graus para a esquerda, tudo isso foi girado 90 graus para a esquerda, o objeto está saindo da folha. Então, aqui nessa situação, esse peso P está aqui e a tração T no fio está aqui. Esse ângulo é θ. Se esse ângulo aqui é θ, esse é o θ, tá vendo? Esse é θ, então esse aqui é 90 menos θ, porque é um triângulo retângulo. Sendo o diâmetro do arco de circunferência percorrido, isso foi fornecido, igual a D igual a 15 metros, então o raio que vai interessar vai ser 15 por 2, que vai ser 7,5 metros. Então veja bem o que nós temos, olha. Nós temos o João está lá atrás e o José aqui na frente. Então, esse objeto aqui, ele está fazendo um movimento saindo de lá do João e vindo até o José, que está aqui na frente. E está num plano horizontal, perpendicular a essa folha aqui, tá? Então, quando isso aqui foi girado, aqui está o prédio, está num ângulo de 90 graus, nesse ponto aqui, tá? O objeto está saindo da folha. Nesse ponto tem a tração T, que é a tração no fio. O que a gente vai fazer? Vai decompor esse T em T de Y, aqui ó, a projeção do T na direção de Y e a projeção do T na direção de X. Quando eu fiz isso, o T desaparece, sobra o T de Y e o T de X. Então, como pelo enunciado, o movimento está contido num plano horizontal, então o objeto ele não se move na vertical. Então, durante todo o movimento dele, do João até o José, ele não sobe nem 10. Então, assim, o T de Y e o P cancela, vai sobrar aqui o T de Y e o P cancela, então P igual a T de Y. Então, o T de Y, o que que ele é? Ele é T, esse aqui é o T de Y, é T seno desse ângulo aqui, ó, que é 90 menos θ. Porque se esse é θ, aqui é 90, aqui é 90 menos θ. Então, T de Y é T seno de 90 menos θ. Mas acontece que seno de 90 menos θ é cosseno θ. Então, o T de Y, tá? Ele vai ser T cosseno θ. E o peso, a gente já sabe que ele é mg. Então, mg, que é o peso, né? Porque essa daqui é igual a essa, o T de Y igual a P. Então, o mg vai ser T cosseno θ. Então, o T, que é a tração no fio, vai ser mg sobre cosseno θ. Essa equação eu chamei de equação 1. E aí, veja bem. O arco de circunferência é percorrido pelo objeto em movimento circular uniforme. Então, ele está em MCU. Então, nesse trajeto, todo corpo em MCU, sobre todo corpo em MCU, em movimento circular uniforme, surge sobre ele uma força que obriga a descrever a circunferência. E a circunferência ela tem raio de 7,5 metros, que a gente já viu, que é metade do diâmetro. E essa força, que surge dirigida a 100% da circunferência, ela é denominada de força resultante centrípeta. E ela é dirigida, claro, a gente já viu, para o centro da circunferência. E essa intensidade da força centrípeta vale Fc é igual a mv quadrado sobre E,
ou mw²r, sendo que m é a massa do objeto e w é a sua velocidade angular. Então, observe aqui na última figura, porque essa anulou essa, sobrou só que o t de x é o fc. Então, observe na última figura da sequência acima, que o fc é o t de x. Mas o t de x é t cosseno de 90 menos θ. T de x é a projeção do t aqui, ó, que é cosseno de 90 menos θ. Então, t de x é t seno θ, porque cosseno de 90 menos θ é seno θ. São complementares. Então, fc é t de x. Mas o fc, a gente acabou de ver aqui, é mw²r, tá? E o t de x é t seno θ. Então, o t vai ser mw²r sobre seno θ. Essa equação eu chamei de 2. Então, nós vamos igualar a 1, aqui, ó, com a 2 aqui. Então, eu vou ter 1 com 2, mg sobre cosseno θ, que é 1, vai ser mw²r sobre seno θ. M com m cancela, w² vai ser g seno θ sobre r cosseno θ, que vai dar 10 vezes 0,6 sobre 7,5 vezes 0,8. Então, w² vai dar 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, o w que ele está pedindo, que é a velocidade angular desse objeto, nesse movimento, é de 1 radiano por segundo, e a alternativa correta é a alternativa A. Terceira questão da primeira fase da Unesp São Paulo 2017. Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado na figura 1. Essa é a figura 1. Velocidade constante, transportando caixas de um setor para o outro. Tá vendo? Aqui está a figura 1. Então, aqui está a esteira, ela indo para a esquerda com velocidade constante. A caixa está apoiada em cima da esteira, também indo para a esquerda com velocidade constante. Para fazer uma inspeção, o funcionário segura uma das caixas, mantendo-a parada em repouso dentro de si por alguns segundos. Está aqui, ó. Mas ainda apoiada na esteira, que continua rolando. Então, ele segura a caixa e a caixa está sendo... está se esfregando, tá? Na esteira, conforme a figura 2. No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante, então a esteira está rolando, mas a caixa está apoiada nela aqui, ó, tá? E a caixa mantida parada, a caixa está parada e a esteira rolando. Então elas estão atritando uma com a outra, tá vendo? Em relação ao funcionário, na figura 2, então, nesse instante em que a esteira vai para a esquerda, a caixa está parada porque ele está segurando aqui com a mão, tá? Ele quer a resultante das forças aplicadas cuidado aqui, hein? Pela esteira sobre a caixa. Pela esteira sobre a caixa. Então, são as forças que vão aparecer na caixa. Está corretamente representada na alternativa. Olha aqui na A, na B, na C, na D e na E. Então, vamos colocar as forças que agem sobre a caixa. Primeira força que a gente sempre coloca é o peso vertical e para baixo, que é aplicada pelo centro da Terra sobre a caixa. É a Terra puxando a caixa para baixo, tá? Força normal, N, que é vertical e para cima, que é essa daqui, aplicada pela esteira sobre a caixa. Então, essa normal é a esteira que aplica na caixa. E a força de atrito, Fat, aplicada pela esteira sobre a caixa, é horizontal e para a esquerda. Cuidado, força de atrito é horizontal para a esquerda, pois é ela que obriga a caixa a se mover para a esquerda acompanhando a esteira. Então, entre a caixa e a esteira tem aspereza, que é a força de atrito. Então, como ela não se desloca, tá? Então, ela está deslizando. Então, a força de atrito é para a esquerda, é a força que a esteira aplica na caixa, obrigando a caixa a ir para a esquerda, acompanhando ela. E a força da mão é a força aplicada pela mão do funcionário sobre a caixa, que é horizontal e para a direita. Essa força é a que impede que ela se desloque para a esquerda devido à força de atrito. Então, essa aqui é aplicada pela mão do funcionário para a direita. Por quê? Porque tem uma força de atrito para a esquerda, tá? E essa força vai ter que ser contrária ao Fat,
que a caixa estaria indo para a esquerda, ela impede que a caixa vá para a esquerda. As forças peso e normal se anulam, essas se anulam, mas cuidado, hein? Peso é a força que a terra aplica sobre a caixa e a normal é a esteira sobre ela. Então, impedindo que a esteira se mova na vertical, que está aqui, tá? Figura 1. Mas acontece que as forças FAT e da mão se anulam também, impedindo o movimento também na horizontal. Mas veja bem o que o exercício está pedindo. O enunciado pede a resultante das forças que a esteira aplica na caixa. A esteira aplica na caixa. Portanto, nós vamos encontrar a resultante entre a normal N, que é a esteira aplicando na caixa, vertical e para cima, e a força de atrito que a esteira aplica na caixa, que é essa daqui, que é para a esquerda. Por quê? Porque a força que a mão aplica não é a esteira que aplica na caixa, que ele está pedindo a esteira na caixa. E o peso é a terra que aplica na caixa. Então a esteira na caixa só sobra normal e a força de atrito. Então, portanto, nós devemos encontrar a resultante entre a normal N e a força de atrito, que são as únicas forças que a esteira aplica na caixa. E vamos somar essas duas vetorialmente, tá? Então eu tenho aqui a normal, que a esteira aplica na caixa, vertical e para cima, e a força de atrito que a esteira aplica na caixa, horizontal e para a esquerda. Se eu somar essas duas, que é da esteira na caixa, vetorialmente, tá? Eu vou ter uma força resultante, soma vetorial, tá aqui, ó. Então, pela regra do paralelogramo, cara. Então, tá aqui, nós vamos somar essas duas, o N e o FAT, que são forças que a esteira aplica na caixa, vai dar uma força resultante aqui, ó, tá vendo? Nessa direção e nesse sentido. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C.